Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Aproveitando que estamos de pé, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra o Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, apóstolo João, capítulo 15. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de conhecer esta igreja, comunicar com os irmãos nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, que nos confiabilizou a tribuna para nós estarmos aqui trazendo a mensagem de Deus. Louvar a Deus pela vida do irmão Wesley, que nos dirigiu o convite. Obrigado, Deus abençoe. Prazer rever meu amigo Richard que está ali. Deus abençoe. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite. Amém. Uma banda top, viu? Parabéns. Banda abençoada. Difícil ficar quieto, né, irmãos, com uma banda dessa tocando, né? Dá vontade de pular, dá vontade de ficar de pé, né? Glória a Deus por isso. Me passo ali acompanhando a minha esposa. Deus abençoe. Amém. E a Sofia, que está para nascer em breve, está ali na barriga, mas ela está chutando, está viva, né? Então nós temos que fazer a menção do nome dela, né? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do verso 1. Os irmãos acharam o texto bíblico? Pode dizer amém? Amém! Redobre sua atenção. A minha tradução é uma tradução NVT, talvez algumas frases não se encaixarão com a sua, mas acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois, assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Tome seu assento. Muito obrigado. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos, por certo, em um texto bíblico na qual o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele agora vai chamar em particular os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam. Jesus vai assim apresentar-se a esses discípulos como uma videira. Nós podemos observar que logo na primeira fala, no capítulo 15, do verso número 1 de Lemos, o próprio Cristo, ele vai aqui repetir a fala do Deus Todo-Poderoso para Moisés, lá no livro do Êxodo, quando ele diz justamente para os seus discípulos, dizendo: Eu sou. Esta afirmação de Cristo, quando ele diz, Eu sou, aqui Jesus está comprovando ou afirmando a sua divindade, o seu poder, se apresentando como autossuficiente, autoexistente. Ele está se apresentando para os seus discípulos como um ser eterno. Eu sou. Nós temos no Evangelho de João pelo menos 7 dizeres de Jesus afirmando dizer eu sou. Quando mesmo disse lá no capítulo de número 6 do Evangelho de João, do verso 35, ele diz: eu sou
o pão da vida e o pão vivo. Nós temos a outra referência de Jesus no capítulo 8, no verso 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele também diz, no capítulo de número 10, no verso 7 e 9, eu sou a porta. No capítulo 10, versículo 11 e 14, ele disse: eu sou o bom pastor. No capítulo de número 11, verso 25, mais uma vez encontramos Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira. Observe que esse termo videira, essa planta, era uma planta muito conhecida dos judeus. Jesus, ele vai se comparar justamente com uma videira, com algo fácil de entendimento dos seus discípulos, algo que eles conheciam muito bem, que era justamente a vide, a videira. E Jesus, ele está dizendo que ele é a videira. Mas por que Jesus faz questão de dizer que ele é a videira? Porque nós temos uma primeira videira que foi revelada aos homens, que era justamente a nação, o povo de Israel. Deus, assim, comparou Israel por diversas vezes como uma videira. Porém, esta nação, este povo, devido ao pecado, à desobediência, à rebeldia, eles falharam em produzir frutos. Não é à toa que o profeta Isaías, no capítulo 5, ele mesmo diz uma fala muito conhecida, que ele diz que Deus, o agricultor, ele tinha uma terra muito boa, uma terra muito areada, e ele vai pegar bons frutos, ou melhor dizendo, boas sementes, e ele vai plantar nessa terra boa. Ele vai acompanhar o crescimento desse plantio, ele vai regar, ele vai colocar uma torre de vigia para cuidar deste plantio. Porém, lá no capítulo 5 de Isaías, nós encontramos que este plantio cresceu, essa videira cresceu, mas ela produziu frutos amargos diante do agricultor. O agricultor esperava colher bons frutos, mas colheu frutos amargos. Sendo assim, Israel, ele falhou como videira, produziu frutos de desobediência, produziu frutos de rebeldia, produziu frutos de rebelião contra o agricultor, contra Deus. E agora, Jesus, ele vai se apresentar como sendo agora a única videira. E ele diz: videira verdadeira. Esse termo verdadeira, ela nos dá uma conotação de genuíno, de algo perfeito, de algo agradável. Dessa conotação verdadeira nos leva a entender que Cristo, ele está afirmando que ele é a videira, mas ele é a verdadeira. Se tem a verdadeira, é porque tem também as falsas. Se tem a verdadeira, é que também tem aquelas que parecem ser uma videira, mas são verdadeiras videiras falsificadas. Então Jesus, ele está dizendo que ele é a única videira e a verdadeira. Nós precisamos, queridos, entender esta primeira afirmação de Cristo para nós compreendermos a mensagem aqui nesta noite. Ele diz que ele é a videira verdadeira. Sendo assim, ele vai continuar a explicação dizendo: e o meu pai é o agricultor ou o lavrador. Esse termo agricultor, no grego que diz geólogos,
isso significa que o agricultor aqui, ele não é um simples vinocultor. O vinocultor é aquele homem que é responsável pela manutenção da videira. É aquele homem que é responsável por acompanhar o crescimento da videira, fazer a podagem, fazer a limpeza, pegar os frutos bons, descartar os frutos amargos. Porém, ele está dizendo que Deus, que o Pai, não é um simples vinocultor. Ele é o agricultor que planta, mas que também é o dono da videira. Ele é aquele que planta, mas é aquele que é o dono do tronco da videira. Ele está dizendo que o Pai o plantou como videira. O Pai o plantou como uma videira verdadeira. Uma verdadeira videira autêntica. Sendo assim, eu compreendo, irmãos, que se o Pai que planta é o Pai que determina as diretrizes, se o Pai é o dono do solo, se o Pai é o dono da semente, se o Pai é aquele que acompanha o crescimento, se o Pai é aquele que faz a podagem, se o Pai é aquele que recolhe os frutos, o Pai ele tem total liberdade e autonomia para trabalhar na videira e nos ramos. O Pai ele tem total independência. Sendo assim, eu entendo, queridos, que nós, no decorrer deste sermão, Jesus nos apresenta nós sendo ramos conectados ao tronco dessa videira. Quem é a videira? Jesus. Quem plantou a videira? O Pai, o próprio Deus. E quem nós somos? Nós somos as ramificações dessa videira. Nós somos os ramos que crescemos dessa videira. Sendo assim, se o Pai é quem planta, é o Pai que determina. Se o Pai é quem planta, é o Pai que diz aonde nós devemos ser plantados. Se o Pai é quem planta, é o Pai que está no controle do plantio. Se o Pai que planta, é o Pai que faz a manutenção dos ramos. E nós precisamos compreender que nós somos apenas ramos ligados a essa videira. Este é o primeiro texto que eu quero aqui chamar a tua atenção. Mas eu quero chamar a atenção agora para o versículo de número 2. Esse versículo 2 é a chave para nós entendermos esta mensagem. Nós entendemos que Cristo é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos quem? Os ramos, as ramificações. E no versículo 2 nós temos aqui dois tipos de ramos. Quando diz o texto, todo ramo estando em mim. Ou seja, estes ramos do versículo 2, eles estão conectados na videira. Eles estão conectados no tronco da videira. E a videira está plantada no solo. Todo ramo que estando em mim. Nós temos dois ramos que estão conectados na videira. E ele diz o seguinte: e não dá fruto, ele corta. E o outro que dá fruto, ele poda. Ou seja, pare para pensar, nós temos dois tipos de ramos ligados à videira. Um ramo que não dá fruto e um ramo que produz fruto. Nós precisamos entender aqui o primeiro ramo. O primeiro ramo está dizendo que ele não dá frutos. É um ramo infrutífero. É um ramo que não está servindo para nada. É um ramo que está fazendo peso na videira. É um ramo que está ali, mas ele só está ali por estar e não produz nenhum tipo de fruto. E o que é que o agricultor, o que é que o responsável da videira vai fazer com este ramo? O texto diz aqui que ele, irmãos, corta. Não é isso que diz o texto? Mas nós precisamos entender que tipo de corte é esse. Muitas das vezes, se você for ler este texto de uma forma rápida, sem ficar atento, nós levamos a entender que este cortar aqui é um cortar de descarte, é um cortar de cortar o ramo e jogar fora, é um cortar que não serve para nada. Mas no original, irmãos, essa palavra cortar, ela significa airô. O que é o airô? O que significa essa palavra airô? O airô significa levantar.
colocar para cima. Nós encontramos essa afirmação do Aiô lá, quando Jesus está carregando a cruz, e a Bíblia diz que um homem vai ajudá-lo a carregar a cruz. Nós encontramos essa afirmação do Aiô lá, quando o homem estende a cruz para cima. Nós encontramos esse nome Aiô quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, que Jesus manda pegar todos os pães que sobejaram para que nada descartasse, e diz que os discípulos levantaram os pães para cima, para o cesto. Este Aiô aqui significa levantar para cima, e não cortar com uma tesoura de descarte, mas sim erguer para cima. Mas por que erguer para cima, pregador? O que significa erguer para cima? A videira, irmãos, ela é um ramo, na verdade, ela é um tronco, que os seus ramos vão se produzindo para as laterais, eles vão se espalhando pelas laterais. E o que o agricultor faz? Ele pega ao redor do tronco dessa videira, ele vai armar diversos varais, para que este ramo comece a crescer entrelaçado sobre os varais, e esse crescimento ele vai se espalhando sobre os varais. Mas nós temos aqui o primeiro ramo, que não produz fruto. Por quê? Ele é um ramo que está caído no solo, ele é um ramo que está no chão, ele é um ramo que não está tendo contato com o sol, não está tendo contato com a vitamina solar, é um ramo que está caído no pó, é um ramo que está sendo pisoteado, é um ramo que está envergonhado, é um ramo que está totalmente caído sobre o chão. E o que é que o pai faz com esse ramo? O pai descarta? Não, muito pelo contrário. O pai diz: este ramo não serve para nada, taca fogo nele? Não, muito pelo contrário. O agricultor, o pai, o responsável pelo plantio, ele vai com as suas mãos poderosas de amor, e ele pega este ramo, ele pega o Aiô, ele estende este ramo para cima, ele amarra nos varais, para que este ramo comece a ter novamente contato com o oxigênio, para que este ramo comece novamente a ter contato com o sol, e para que este ramo possa começar a produzir. Pregador, o que você quer aplicar conosco aqui nesta noite? Talvez eu estou pregando para ramos caídos aqui nesta noite, nós não sabemos. Talvez eu estou pregando para ramos que por algum descuido desconectam todo o varal, foi para o chão, está no chão envergonhado, está no chão sem forças para se levantar, está no chão caído. As pessoas passam, diz em cima, diz que não serve, diz que não tem mais utilidade, porque não produz frutos. Só que nesta noite, queridos, há um Deus aqui que te ama, há um Deus aqui que não te descarta, há um Deus aqui que não te joga fora, e nesta noite o Aiô de Deus vai chegar para alguém aqui. O ramo que estava caído, ele vai voltar a se levantar. O ramo que estava no chão, ele vai voltar a se erguer. O Aiô de Deus está aqui. Vamos entender essa palavra aqui nesta casa. Esse negócio de descartar é coisa do homem. Esse negócio de dizer que não serve é coisa do homem. Esse negócio de dizer não serve mais, não se encaixa mais no padrão, é coisa do homem. O ramo quando cai, o ramo quando ele se deita sobre o solo, o agricultor vem com amor e diz: esse ramo é meu, foi eu que plantei, fui eu que dei as diretrizes, fui eu que escolhi o solo. Ele está conectado numa videira que não é falsa, mas é a verdadeira. E se ele está na videira verdadeira, ele tem que produzir. E para ele produzir, ele tem que estar de pé. Para ele produzir, ele tem que estar no de cima. Então eu pego, eu estendo, eu coloco para cima, porque este ramo ainda pode produzir. Essa palavra ramo, irmãos, no original ela significa clema, no grego. É uma espécie de um broto flexível. Isso aqui é muito interessante, irmãos. O clema, o ramo, ele não é rígido. O ramo, ele não é engessado. O pai não trabalha com ramos engessados. O pai não trabalha com ramos rígidos. Ramo é flexível. Ramo é leve.
ramo ele é frágil. O ramo ele não fica para lá eu não vou. O ramo não diz para lá eu não me encaixo. O ramo não diz, mas eu não sirvo para lá. Eu fico aqui porque eu sou duro, eu sou rígido. Não. O ramo ele tem flexibilidade. O ramo, quem determina onde ele vai estar é o Pai. Quem determina onde ele vai estar é quem plantou. E o que o ramo faz? O ramo se submete à soberania de Deus. O que o ramo faz? O ramo apenas espera ver aonde o agricultor vai colocar. Ah, agricultor, mas eu queria instalar. Ah, agricultor, mas lá é melhor. Ah, agricultor, mas eu queria estar naquele varal, porque ali é melhor. E não, você é ramo, você é flexível, você se submete à autoridade do Deus Todo-Poderoso. Aonde Ele te colocou é onde você deve estar. O ramo, o clima, ele é flexível. Então nós temos aqui, obrigado meu irmão, o primeiro ramo que está caído, mas o Pai corta. Aí o Pai levanta para cima. O segundo ramo, ele diz, e todo ramo que dá fruto, este é o ramo que está no varal, este é o ramo que está em cima, este é o ramo que está amarrado na posição séria, este é o ramo que toma a vitamina do sol, que tem contato com o oxigênio, que não tem contato com o solo, que produz frutos. E o que o Pai faz com este ramo? O texto diz que ele poda. Aqui sim é uma podagem de corte. Aqui sim o Pai vem com uma tesoura. Aqui sim o Pai vem com uma tesoura afiada, molada para cortar. Mas para cortar o ramo? Não. É para cortar as folhas do ramo. É para cortar as folhagens que foram crescendo no decorrer do plantio, da produção. Essas folhagens, no decorrer do tempo, ela vai trazendo o que para este ramo? Peso. Ela vai trazendo o que para este ramo? Um peso muito acima da sua capacidade de suportar. E o que essa folhagem pode fazer, pastor? Essa folhagem pode pesar este ramo. E este ramo que estava em cima, ele vai fazer o que, irmão? Vai cair novamente, ou vai estar com contato no chão. Então o que o Pai faz com este ramo? Para preservá-lo da queda. O que o Pai faz com este ramo? Para preservá-lo de ele ficar caído no chão. O Pai vem com uma tesoura bem amoladinha e começa a arrancar as folhagens desse ramo. Começa a tirar o peso deste ramo. Aleluia. E esse corte, ele gera dor? Gera dor. Esse corte, ele causa no ramo uma estranheza? Ele causa no ramo uma estranheza. O ramo talvez às vezes quer chorar? Quer chorar. O ramo às vezes quer questionar? Quer questionar. Mas o Pai, ele corta todas as folhagens desnecessárias do ramo. Agora está sendo pregado, irmãos. Eu estou pregando para ramos. Aqui tem dois tipos de ramos: o caído e o que está de pé. Se você estiver caído, não vai te levantar. Mas se você estiver no alto, eu quero te dizer uma coisa: você não está imune de passar pela podagem de Deus. Você não está imune de passar pela manutenção do Deus Todo-Poderoso. Ele vai te podar, ele vai te cortar, ele vai te ferir. Mas a ferida não é para te matar, não é para te descartar, mas é para te fazer produzir muito mais frutos da presença do Deus Todo-Poderoso. Talvez você está na fase do corte, talvez você está na fase da podagem, talvez você diz: mas Deus, eu passo por tanta coisa que fulano não passa, eu passo por tanta coisa que ciclano não passa. É porque você é um ramo que está amarrado no varal, e se você estiver no varal, é porque você suporta a podagem, é porque você suporta a tesoura, é porque você suporta o corte de Deus.
que precisa ser tirado, Ele vai arrancar o que precisa ser arrancado. Você vai chorar, você vai ficar angustiado, você vai ficar triste, você vai querer parar, é normal, mas tudo isso é para o Pai te fazer produzir. O Pai não cultiva folhas, irmãos. O Pai não cultiva folhas, o Pai cultiva frutos. Tem muita gente com muitas folhagens e poucos frutos. Tem muita gente muito cheia de folhas coloridas, bonitas, belas. As pessoas acham que está abafando porque tem folhas. Olha como aquele ramo floresce. Olha como aquele ramo é colorido. Olha como aquele ramo é belo. Mas cadê os frutos? As folhas estão sufocando este ramo, que ele não consegue mais produzir. Aí o Pai vem, começa a arrancar as folhas, começa a arrancar. Talvez uma beleza que para muitos é interessante, mas é uma beleza que não produz nada no reino. É uma beleza exterior. Por fora é bonito, mas por dentro não tem frutos. Aí o Pai fala: hoje eu pego este ramo, hoje eu tenho como também, hoje eu vou passar aí na manutenção. Hoje ele vai me encontrar, hoje eu vou pegar tesoura, hoje ele vai ver. Aleluia! E eu quero dizer para você, meu querido, talvez você está chorando, talvez você está se angustiando, mas quanto mais podagem, mais produção. Quanto mais limpeza, mais produção. Quanto mais limpeza, mais fruto. Quanto mais choro, mais fé. Quanto mais você sofre, mais você cresce. Quanto mais o Pai te poda, mais você produz. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite, meu querido. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta casa. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite para dizer para alguém que está na fase do corte: suporte, aguenta firme, esta fase vai passar, esta fase é temporária, mas os frutos serão muitos, mas os frutos serão grandes. Quanto mais podagem, mais produção. Quanto mais podagem, mais produção. Glórias. Aleluia. Esses dois ramos estão conectados. Um é levantado para cima e o outro é tirado as folhas. Ele conclui dizendo: vocês já estão limpos. Olha que maravilha! Pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. A limpeza é a palavra. É a palavra que corta. É a palavra que limpa. É a palavra que direciona. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que ela é mais penetrante que um fio de espada de 2 gumes. Porque ela vai até a divisão da alma e ela é apta para discernir os pensamentos mais ocultos do homem. Esta é a palavra que vai limpando, esta é a palavra que vai purificando, esta é a palavra que vai podando, esta é a palavra que vai te dando um padrão de vida, porque o padrão não é o que o mundo diz, o padrão é o que diz a palavra. O padrão não é o que a mídia fala, a mídia evolui, o mundo se moderniza, mas o padrão é o que diz a palavra de Deus. É a que te limpa. Você já foram limpos pela mensagem que deu. Eu concluo dizendo: ele diz, irmãos, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Isso daqui, irmãos, é um relacionamento de mão dupla. Está no versículo de número 6. Permaneça em mim, é uma via. E eu permanecerei em vocês. Todavia. Assim, vai e vem.
Só que ele não diz: eu permanecerei em vocês e vocês em mim. Ele diz primeiro: permaneçam em mim. O único que pode se desconectar do ramo é o próprio ramo. O único que pode cair fora da videira é o próprio ramo. O pai não descarta ramo nenhum. Se o ramo está conectado na videira, ele vai se levantar este ramo, ele vai limpar este ramo, mas ele não vai cortar este ramo. O único que vai ser cortado, se vai se autocortar, é o próprio ramo. Permaneceu em mim e eu permanecerei em vocês. Pois como um fruto, ele não pode produzir por si só. Vocês também não podem produzir frutos se não permanecerem em mim. O que dá vitamina para este ramo é ele estar conectado no tronco da videira. Este ramo, se ele não estiver conectado, ele é o ramo que está no versículo de número 6. Eu não li, mas depois vocês podem ler. O versículo 6, sim, é um ramo que não está conectado. Que é um ramo que não serve para nada. É um ramo que ele só serve para ser atacado no fogo dele, sendo como lenha. Porque ele não tem vida, não tem frutos, não tem vitamina. É um ramo seco. E o Pai está dizendo, Jesus está dizendo para nós: permaneçam em mim, se conectem comigo, permaneçam ligados. Os ventos vão soprar, o ramo é flexível, ele vai balançar. Às vezes ele vai cair, mas o Pai coloca para cima. Às vezes o Pai vem com uma tesoura assim, vai cortar, vai doer, vai ser difícil, mas permaneçam em mim. Aleluias! Glória a Deus. Permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Se porventura você é um ramo e talvez você se auto-desconectou da videira, a porta da graça ainda está aberta, ela não fechou. E quando essa porta estiver aberta, você tem a oportunidade de ser enxertado novamente na videira. Você tem a oportunidade de ser conectado novamente na videira, irmãos. E Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: permaneça, 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 permaneça. Uma vida cristã, ela não é contada, irmãos, por números de festividades, pelo número de oportunidades, pelo número de agendas. Não! Uma fé genuína cristã, ela é avaliada pela permanência, ela é avaliada pela constância, ela não é avaliada, irmãos, por quantas vezes eu participei de tal evento, eu cantei, eu preguei, eu atendi, eu fiz. Isso não vale nada. O vento vem, o vento vai, e o ramo verdadeiro é aquele que permanece na videira. O apóstolo Paulo disse: sede firmes e constantes. Não é correndo, é constância. Não é velocidade, é constância. Alguns talvez correm mais, alguns às vezes têm mais velocidade. Não tem problema, deixa correr na frente. Outros já vai devagarzinho mesmo, já não tem tantas forças. Mas o segredo é continuar constante. O segredo é continuar andando. O segredo é continuar prosseguindo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu encerro esta mensagem dizendo para nós aqui nesta noite, irmãos: você é um ramo, você é flexível, você é um ramo, você se submete a Deus, você se submete ao agricultor. Ele escolhe aonde você vai ser plantado, ele escolhe aonde você vai nascer, ele que está no controle da produção, ele que te levanta se você cair, e ele te limpa se for necessário passar pela poragem, mas a poragem é para a produção de frutos. Quantos compreendem essa palavra aqui nesta noite? Você pode adorar ao Senhor aqui por essa noite, por essa palavra. Você pode dizer dentro de si: Pai, obrigado por me enxergar na videira. Pai, obrigado por me conectar na videira. A videira é Jesus Cristo, a videira é Jesus, a videira é Jesus, a videira
Jesus, Jesus, Jesus e nada mais, irmão. Jesus é a videira verdadeira. Eu encerro essa mensagem fazendo uma pergunta. Alguém aqui nessa noite, algum ramo que porventura